convidamos o professor Edson Kenji Kondo, presidente da Associação Nacional dos Cursos de Graduação de Administração, a ANGRAD, para a primeira palestra. Ele irá participar aqui através do Google Meet. Bem, inicialmente gostaria de agradecer ao presidente Leocir, ao professor Freitas, aos colegas todos aí da comunidade do Rio de Janeiro de administração, que, como o presidente mencionou, é uma das comunidades mais fortes na área de administração do país, e a todos que estão assistindo esse evento. Muito obrigado pelo convite. E eu estava no convite preliminar que eu havia recebido, eu estava em terceiro lugar na apresentação, então eu preparei uma apresentação que fosse um pouquinho diferente daquela que provavelmente o professor Freitas, que é o grande especialista nesses assuntos, que foi o grande condutor de toda essa discussão lá no CNE, como presidente da Câmara Superior de Educação Superior, mas, embora eu seja o primeiro, então vou manter a minha apresentação, que tem a ideia de debater um pouquinho mais de maneira abrangente. Eu estava esperando, e eu continuo esperando, que o professor Freitas dará resposta a todas as questões técnicas, e eu tentarei colocar aqui alguns pontos para reflexão. Rômulo, se puder avançar. Nós estamos numa sociedade, num momento de crescentes transformações, em todos os aspectos na área de administração. Obviamente, a sociedade vem se transformando muito rapidamente, os modelos de negócios vêm se transformando muito rapidamente, e, portanto, o modo de vender produtos e serviços também tem se modificado radicalmente. As plataformas virtuais já tomaram conta do mercado. Não temos mais, ou temos muito poucas livrarias, temos muito pouco, os comércios começam a fechar, os comércios começam a se transformar, grandes redes também precisam se reinventar. Não é só no contexto do mercado em que as coisas se modificam. A própria maneira de organizar a empresa também se modifica. As startups hoje constituem as principais, as maiores empresas do mundo hoje. Todas elas são relativamente novas. Temos a Google, temos Facebook, temos, e elas vão mudando de nome, como a Facebook, que agora é Metaverse. E também temos organizações como aquela que o próprio Elon Musk está construindo, o SpaceX, a Tesla, que são grandes empresas. Basicamente, nós mudamos a maneira de organizar as empresas, mudamos também o modo de ensinar a administração. Não há como continuar ensinando a administração da mesma maneira, e esse foi um dos principais focos do esforço que todos os cursos de administração que participam da ANGRAD, nossa Associação Nacional de Cursos de Graduação em Administração, assim como todos os outros cursos de administração que não participam ainda da ANGRAD, mas são nossos parceiros. O sistema CRA, CFA, vários especialistas, vários dirigentes dos CRAs e do CFA contribuíram significativamente para que a gente pudesse debater profundamente. Passamos quase 2 anos debatendo essa questão e trouxemos a toda a comunidade da administração uma nova DCN, que certamente o professor Freitas vai poder detalhar e debater com muito mais propriedade. Enfim, como nós precisamos modificar a maneira de ensinar a administração ou de aprender a ciência da administração,
estamos com as novas DCMs. Mas essa é parte do ritmo crescente das transformações. Não há nenhum curso, não há nenhuma empresa hoje que não coloque no seu website, coloque nos seus princípios, na sua carta de princípios, os valores da diversidade, da sustentabilidade. A própria maneira de liderar, ela precisa mudar em vista das crescentes transformações. Aquela liderança piramidal começa a sofrer mudanças. Hoje, cada vez mais, as instituições, as organizações, as empresas procuram horizontalizar, descentralizar, criar núcleos descentralizados. Enfim, passamos ao próximo slide, por favor, Romulo. Qual é o limite desse ritmo de transformações? Nós estávamos falando que as transformações têm se intensificado, têm se acelerado. É possível continuarmos transformando e mudando tão rapidamente, infinitamente? O seguinte, por favor. Rômulo, isso, obrigado. É possível nós, como seres humanos, nos adaptarmos continuamente a transformações cada vez mais rápidas? Essas são perguntas até retóricas, porque sabemos que isso não é possível. Não é possível continuarmos infinitamente aumentando o ritmo das transformações, como seres humanos continuarmos a rapidamente nos transformando. E essa tem sido um foco de estresse para muita gente, principalmente se você não consegue acompanhar. E aí as pessoas que têm idades mais próximas a nós sabem muito bem do que estamos falando, né? O próprio celular, os próprios computadores, os aplicativos que aparecem com um ritmo alucinante, as redes sociais que vão rapidamente tomando conta do tempo das pessoas. Enfim, próxima, por favor, Rômulo. A grande questão o impacto é diferente para pessoas que têm mais recursos ou as pessoas que têm muito poucos recursos. É igual para jovens e idosos, para homens e mulheres, enfim, para várias outras segmentações que a gente encontra na sociedade. Sabemos certamente que não é o mesmo também. Vamos para a seguinte. Quais seriam as consequências para os mais pobres, para os que têm menos recursos? Essa é uma questão que, como gestores de organizações, os administradores e as administradoras não podem deixar de considerar. Essa é uma questão extremamente importante para toda a sociedade. Vamos ao seguinte. Resiliência, né? Então, tudo isso nos remete à palavra resiliência. Em parte, muita gente fala desse termo resiliência. Parece ser uma palavra da moda. Vamos ao próximo. Por que uma palavra da moda? Porque parece que todos, em todos os níveis, resolveram testar a resiliência dos outros, né? Uns testando a resiliência dos outros. Vamos em avante. Por exemplo, nós temos aí um grande problema da comunidade internacional. A Rússia testando a resiliência da Ucrânia. O seguinte, por favor. O mundo ocidental, a aliança ocidental, centrada na NATO, né, na NATO ou na OTAN, testando a resiliência da Rússia. Em seguida, o vírus da Covid, testando a nossa resiliência de todas as sociedades humanas. Vários atores institucionais, assim como indivíduos, testando a resiliência de termos, né? Eu digo palavras como conceitos como evidência, fatos, ou mesmo do conceito do que é verdadeiro ou falso. Há uma tensão cada vez maior. Parece tão difícil nós
realmente estabelecemos o que é verdade e o que não é, né? Versões, narrativas abundam em todas as frentes. Privilégios e a corrupção, testando a resiliência da consciência da sociedade e do equilíbrio das sociedades também. Vamos ao seguinte. O papel da administração em tudo isso, né? Nós temos as novas DCNs, por favor, que é, na verdade, né, um guia para que os cursos de administração de todo o país possam se reinventar, para que possam ser desenhados para o momento atual, para as condições que acabamos de discutir, e serem mais efetivos para os profissionais da administração do presente e do futuro, né? Como o professor Freitas enfatizou muito nas nossas discussões, nós estamos fazendo DCNs que sejam efetivas para os cursos nas próximas décadas. Não estamos fazendo nem para o presente, nem para o passado, estamos nos preparando para o futuro. Seguinte, por favor. O papel da nossa comunidade de administração na sociedade. Temos também que lembrar que precisamos enfrentar de frente os grandes desafios emergentes. Falamos um pouco deles agora há pouco. Seguinte. É importante o papel atual dos cursos de serem centros de formação de gestores que tornem empresas e organizações mais efetivas, mais impactantes e mais lucrativas. Esse é o papel do que os gestores precisam fazer com suas organizações e suas empresas. Elas precisam ser financeiramente sustentáveis, precisam impactar a sociedade positivamente. Mas é preciso também, e aí é um ponto que eu gostaria de enfatizar um pouco, ser um espaço de reflexão e debate de um novo modo de organizar a produção de bens e serviços. Aqui eu vou repetir, é um novo modo de organizar a produção de bens e serviços, de maneira que possamos simultaneamente ampliar o acesso aos bens e serviços a uma fração crescente da sociedade. Estamos falando das pessoas que têm menos, das pessoas que têm menos poder de adquirir as coisas, têm menos poder decisório. E não podemos deixar para apenas o processo político, que continua complexo e complicado. Nós, como administradores de empresas e organizações, precisamos abraçar esse conceito e incorporar nas nossas organizações para que o mundo possa realmente começar a ser melhor administrado. A seguinte, esse é o quadro provavelmente final, né? Não se trata de falar das questões importantes de ODS, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, falar do mercado de carbono que adquire importância crescente, falarmos da inclusão necessária, né? Inclusão de todos os segmentos da sociedade que hoje estão fora, estão excluídos do sistema de mercado e até mesmo de certos direitos que a sociedade precisa dar, né? Temos que expandir direitos, temos que expandir a capacidade de preservar o meio ambiente, etc. Sabemos que esses pontos, né, muitas empresas enfatizam isso sem estar efetivamente entregando qualquer ação de impacto nessa área. São chamados greenwashing, né? Mas elas precisam, sim, ser incorporadas integralmente nos modelos de negócio, não apenas como complementos, né? Ou até mesmo penduricalhos, ornamentações que fazem com que o relatório anual seja bonito, mas, na verdade, não transforma a empresa. Mas temos que esperar que as nossas novas empresas possam ser, de uma maneira direta, fazer com que a própria operação da empresa ou da organização impacte diretamente os segmentos mais pobres e o meio ambiente de maneira positiva. Isso é muito difícil, sem dúvida,
mas é um grande desafio que fica para a sociedade. Então, gostaria de deixar essas contribuições como questões para a nossa reflexão. Tá? Muito obrigado. Muito obrigada, professor Kondo, pela sua participação e aguardaremos o senhor daqui a pouco para nosso debate de mediação. Tenho certeza que o senhor vai continuar aqui acompanhando o professor Vasques e o professor Freitas. Muito obrigada.